Nesse vídeo que vamos apresentar, vamos falar do método de cromatografia em camada fina, ou abreviadamente CCF, né? E também em inglês TLC, Thin Liquid Chromatography. Temos aqui uma placa de toque, onde vamos colocar em cada uma desses espaços a substância acetanilida, que vai ser codificada com a letra A, o ácido benzoico, que vai ser codificado com a letra B, e a mistura dessas duas substâncias codificadas com a letra M. E vamos testar esse método de cromatografia em camada fina, a placa de sílica, com 3 eluentes diferentes, com diferentes forças helotrópicas. Então está aqui as substâncias sendo diluídas, sendo dissolvidas numa gotinha de etanol, uma diluição adequada. Aqui é onde a corrida vai ser feita. Como vocês podem ver, a plaquinha foram traçadas 2 linhas verticais, uma na parte de baixo, que é a linha base, e outra na linha de cima, que é o front, que é onde a corrida vai terminar. No primeiro pontinho, mais à esquerda, está sendo colocado um spotzinho da substância acetanilida pura. No B, o ácido benzoico. E no C, e no terceiro pontinho ali na linha base, a mistura dessas duas substâncias, ok? E agora ela vai ser feita uma corrida usando como eluente, como fase móvel, o hexano. O vídeo aqui está em velocidade acelerada, para o vídeo não se tornar excessivamente longo, né? E a corrida está sendo feita com a corrida começando ali lá na linha base, onde foi feito o spot dessas amostras, e vai terminar quando chegar na linha de cima, que é o front dessa corrida. Quando isso acontecer, a plaquinha vai ser retirada do meio, onde ele está em contato com a fase móvel, que é o hexano, um solvente de força helotrópica que a gente diria que seria o zero da escala, hexano, pentano, né? São eluentes bastante comuns aí de força helotrópica menor possível. Nessa segunda corrida está sendo usado o acetato de etila, que já é um eluente com uma força helotrópica bem maior, né? Existe uma escala na literatura, né, de forças helotrópicas. O acetato de etila já é um eluente com uma força helotrópica maior, que é um solvente que é capaz de fazer as substâncias correrem nessa fase estacionária uma maior velocidade, tá? Porque a fase móvel é polar, o solvente quanto mais polar, mais rapidamente as substâncias vão ser capazes de se deslocar, né, pela fase estacionária com a ajuda aí da fase móvel. Tá? Novamente o vídeo em velocidade acelerada. Vamos aguardar aqui então atingir o front para que a plaquinha seja retirada novamente do meio. Então, atingiu, vai ser retirado. E finalmente a revelação, que vai ser feita numa câmera de ultravioleta, com um comprimento de onda de 254 nanômetros. Como a gente pode ver, né, na primeira plaquinha, as substâncias correram praticamente juntas, e quase junto com o front ali, né? O hexano ficaram praticamente paradas na linha base, sem haver uma separação adequada. E na terceira plaquinha a gente pode ver, né, que o ácido benzoico correu mais rápido que a acetanilida e houve uma separação bastante clara de ser vista, né? Isso pode ser calculado através do fator de retardamento, o RF, que a gente basicamente vai fazer uma conta de divisão, né, que é a distância no numerador, né, a distância até o centro, da linha base até o centro da mancha, dividido pela distância da linha base até a linha do front. Tá? Quanto mais próximo a 1 esse valor, menor é o retardamento, né, mais eles correm na placa, né? E quanto mais próximo a 0, menos elas correm na placa, né? Se for igual a 0, ela vai permanecer parada na placa, como a gente pode ver na placa do meio ali,
onde o eluente é o hexano, que tem uma baixa força heliotrópica, né? A gente viu que a separação mais adequada foi com a mistura desse solvente com uma força heliotrópica intermediária entre os dois primeiros.